Glória a Deus, aleluia. Complementar todos com a paz do Senhor. Estão me ouvindo? Amém? Estão me ouvindo? Amém. Estão ouvindo, irmã, aqui o Glória microfone. a Deus, aleluia. Amém, amém. Sou diaconisa Joelma, né? Sou Joelma Reis. Sou da congregação Igreja Portal dos Milagres, né? Minha pastora é Lígia Parcelar. E eu fico grata, né, de estar aqui. Confesso a vocês que toda vez que a irmã Gera me chama, me dá um nervoso. E é um dia de correria, é um dia que eu tô cheia de coisa para fazer. E aí eu falei, não, eu vou ter que parar. Eu já dei o meu tempo, que era mais ou menos umas 2h20, para poder eu parar, ou até antes. Mas aí, graças a Deus, eu consegui. Corri e vim aqui, né, para ministrar a palavra do Senhor. Que eu espero que essa palavra, né, venha tocar no coração de vocês, porque desde quando ela falou, veio essa palavra. Eu já tinha escutado essa palavra antes, né? Mas aí eu falei, eu vou ministrar essa palavra, pela misericórdia. Está em Lucas 8, 26. O endemoniado de Gadareno. Lucas 8, 26. Vou adiantar aqui para poder a gente não perder tempo. Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Amém? Senhor Deus, meu Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, eu coloco em tuas mãos, Senhor, esta palavra. Que essa palavra, meu Pai, venha tocar em corações, principalmente daqueles, meu Pai, que estão aprisionados, Senhor. Que precisam, meu Senhor, ser libertos. Pai, eu coloco em tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida do meu esposo, que nesse momento está trabalhando, Senhor, a minha família aqui dentro, meu Senhor, deste terreno. Guarda a minha irmã, Senhor, faz um grande milagre conforme o teu querer, a tua vontade sobre a vida dela. Guarda todos, meu Senhor, das tuas filhas que estão ouvindo, Senhor e aqueles que vão ouvir, meu Senhor, esta mensagem. Pai, eu coloco todos em tuas mãos. Guarda a tua filha Géria, Senhor, que nesse momento está trabalhando. Guarda a tua filha, Senhor, que abriu, meu Pai, que está aí, meu Senhor. Abrindo, meu Deus, esse culto, que aqui é um culto, meu Pai. Guarda ela também, guarda os delas, protege. Guarda o caminho, meu Senhor, que ela vai ter que parar, meu Senhor, um pouco antes. Que o Senhor possa guardá-la e proteger a todos, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Como já lemos, né? Vou só repetir aqui o 28. E quando viu a Jesus, postou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Aqui fala de um homem que estava possesso de demônios, muitos, legiões de demônios. E essa cidade é a cidade de Gadara, né? E esse homem estava sendo conhecido como endemoniado gadareno, que ele era possesso de demônio, muito demônio na vida deste homem. E todos já conheciam ele como o demônio mesmo no corpo. E um certo dia, esse homem, né, cheio de demônio, como está dizendo aqui, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio e não andava vestido. Ele andava o quê? Sujo, andava nu, né? Praticamente sem roupas, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, ele não andava em qualquer lugar. Ele não andava nas casas, ele não era como nós, que a gente vai na casa de alguém, a gente visita as pessoas. Ele andava na rua, ele andava largado, ele andava para os demônios mesmo. E os demônios habitavam na vida dele, da forma que ele vivia, da forma que ele andava, de tudo que era sobre a vida dele.
Ninguém via ele como um ser humano, ninguém via ele como uma pessoa, ninguém via ele como um homem, como as pessoas nos veem, como ser humano, nos vê como uma mulher. Não, ele não tinha isso. E um certo dia ele se bateu com o Todo-Poderoso. Um certo dia ele se bateu com Jesus, né? O Filho de Deus. Ele um dia se bateu e nós sabemos que até os demônios se prostram diante. Todos vão se prostrar, todos. E nesse dia até ele se prostrou. Ele desceu, ele caiu, que estava nele, quando viu que vinha sobre sua frente, que era Jesus, ele caiu. E ainda teve ainda a audácia de perguntar, né? Quando ele viu, aí está dizendo aqui, ó, o 28, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, prostrou-se, ele caiu, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Filho de Deus Altíssimo, né? Ele quis dizer, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente, porque ele sabia que algo ali ia acontecer. Algo diferente ali ia acontecer. Se ele chegou a ver, se ele chegou a falar dessa forma, não me atormente, me deixe, tipo assim, com minhas palavras, me deixe eu aqui, deixa eu passar, deixa eu viver minha vida da forma que eu estou aqui, não me atormente, porque ele já sabia que aquele encontro ali, algo ia acontecer, algo ia ser diferente, não ia ficar da mesma forma. Chega, estou aqui arrepiada, não ia ficar da mesma forma. Porque quando nós, qualquer um, principalmente esses que estão prostrados, que estão jogados, que estão largados, quando estão em encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo muda. Tudo muda. Mas para isso, precisamos abrir aqui, ó, coração, abrir o coraçãozinho para Deus entrar e fazer morada. E aqui se prostrou. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pediu para que, ainda perguntou, ó, que Deus ainda perguntou ainda. O 30 está dizendo aqui, ó, e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legiões, porque tinha entrado nele muitos demônios. O Senhor já sabia, mas o Senhor perguntou. O Senhor já sabia, mas perguntou: qual o teu nome? E assim respondeu: Legiões. Eram muitos, eram possessos de demônios, eram milhares de demônios no corpo de uma pessoa. Imagine. Aí eu digo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quantos tem aí legiões, legiões de demônios e não deixa o Senhor entrar para fazer morada? Prefere ficar daquela forma, sabendo que sua vida pode ser mudada, sabendo que tudo pode ser mudado, a vida da sua família pode ser mudada, a vida dos que estão ao redor pode ser mudada, a sua história pode ser mudada, mas não quer ter esse encontro maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o Senhor Todo-Poderoso, porque ele já sabia que ali era um corpo inocente, cheio de demônio, porque estava um corpo cheio de demônios, totalmente fragilizado, é, é, como é que eu posso dizer, exposto aos demônios, e o Senhor entrou e fez uma mudança na vida daquele homem. E todos tiveram que ver o que o Senhor fez sobre a vida daquele homem. Glória a Deus, aleluia. O 31, rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Imagine, muitos porcos. Rogaram-lhe que ele concedesse entrar nele, e concedeu-lhe. E tendo saído dos demônios, do homem, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Imagine que situação. Aqueles demônios saiu, entrou nos porcos. Porcos é o quê? Sujeira. Anda aqui, lama, coisas sujas, funga, porcarias. E mandando o 33, e tendo saído dos demônios, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e mandava, precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. Imagine.
E aquele que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Muitos ali viram o que o Senhor fez com aquele homem. Muitos ali viram o que o Senhor fez. E quantos também vê o que o Senhor fez na minha vida e na sua vida? E muitas vezes não aceita aquilo. Não, como é que eu posso dizer? Muitas vezes até pura inveja. A inveja, você viu? Ele disse que foi Deus que mudou. Mas sabe que Deus mudou. Sabe que Deus fez. Sabe que ali está sendo anunciado o nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes não aceita a presença do Senhor naquele lugar. Não aceita aquela transformação que o Senhor pode fazer naquele lugar, naquele ambiente, naquela vida. Aqui está dizendo o 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de que haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentando aos pés de Jesus e temeram. Olha que maravilha. Você vê aquela pessoa que estava ali caída, sujo, imundo, cheio de demônio. A pessoa já estava plantado, totalmente diferente, ao lado do Senhor Jesus. Olha que maravilha. Quantos olhares tortos, quantas pessoas olharam para aquele homem? Quantas pessoas duvidaram do que foi feito ali? Quantas pessoas acharam que não era aquilo ali e que era mentira? Quantos saíram falando tanto de Jesus que fez aquele milagre, que ali expulsou o demônio do corpo daquele homem, que transformou a vida daquele homem. Quantos ali não aceitou a presença do Senhor naquele lugar? Quantos? E quantos, até do meio da nossa família, não aceitam o Senhor Jesus no nosso meio? Não acha que a gente não é capaz de fazer, porque nós somos quando nós temos o Senhor Jesus na nossa frente. Quando nós colocamos o Senhor Jesus na nossa frente. Quando nós colocamos Ele em primeiro plano. E a gente sabe que Ele faz e Ele muda e Ele transforma. Glória a Deus, aleluia. O 36. Vou repetir o 35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestidos e em seu juízo, ó, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus e temeram. Temeram ao ver aquela situação. O 36. E os que tinham visto contaram-lhe também como foi salvo aquele demônio, aquele demoniado. Contaram como ele foi salvo, como foi que aconteceu aquela situação. Todos viram. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Imagine, se retirassem deles. Imagine, gente. E aí o Senhor foi, entrou no barco, voltou. O 38. É aquele homem que havia saído dos demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Foi até o Senhor e Jesus disse: como posso ir? Queria ir com o Senhor Jesus. Queria ir, queria sair daquele lugar, daquela terra, daquele lugar que ele estava, que ele foi humilhado, que ele sofreu, que os demônios tomou conta dele ali. Mas ali mesmo, naquele lugar ali, os demônios saíram. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tirou aqueles demônios. E aqueles que estavam ao redor viu o que aconteceu, mas mesmo assim não aceitou aquela situação. Não aceitou. Como eu estou dizendo, quantos não quer o Senhor Jesus? Quantos preferem ficar daquela mesma forma, como aquela cidade ficou? Queria que ficasse da mesma forma, que aquele homem vivesse daquele mesmo jeito. Não aceitou o milagre que o Senhor fez ali naquele lugar. Não aceitou. O 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele.
Ele queria acompanhar o Senhor. Ele queria ir com o Senhor. Mas Jesus o despediu dizendo, o 39, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Que maravilha! Oh, que maravilha! Ele queria ir embora com o Senhor. O Senhor disse: vai, volta. E fala para todos. E diz o que foi feito aqui. Porque muitas vezes nós queremos sair do lugar. E o Senhor quer que a gente esteja naquele lugar para todos verem o que foi feito nas nossas vidas. Ontem eu fiquei com esse pensamento. Eu falei assim: muitas vezes a gente fala assim, ah, mudei de vida. Ah, Deus transformou minha vida, eu vou sair daqui. O Senhor está dizendo assim: fique aí, que todos têm que ver o que eu vou fazer mais ainda na sua vida, o que eu fiz, o que eu vou fazer, o que eu ainda vou fazer. Nem que depois você saia, mas aqueles ali ao redor, têm que ver que eu, né, o Todo-Poderoso, é na nossa vida. Muitas vezes a gente quer sair daquele lugar, quer sair daquele trabalho, quer sair daquela casa, quer sair daquele bairro, quer sair daquele meio, mas Deus quer que todos vejam a transformação que Ele fez na nossa vida. Nem que depois Ele retire, nem que depois Ele afaste, mas todos têm que ser o nome dele ser glorificado naquele lugar. Não com exaltação, não para nos exaltar, mas para que todos vejam que o nosso Deus ele é poderoso e que ele faz maravilha na nossa vida, principalmente naqueles que crê e sabe que ele existe e que ele não mudou. Nós mudamos, mas ele não mudou, não. E ele transformou a vida desse homem. E esse homem saiu anunciando o nome do Senhor Jesus. Ele saiu anunciando e dizendo o que Deus fez sobre a vida dele. Muitos aí não saem mais dizendo o que Deus fez. Muitos aí o Senhor transformou. Muitos aí saiu daquela prisão. Muitos aí o Senhor trabalhou de uma forma linda, poderosa, mas tem vergonha de dizer o que Deus fez. Muitos aí dizem, eu fiz, eu faço, mas não sabendo que quem fez e quem faz e quem pode todas as coisas é o nosso Senhor Jesus. Então, o que eu vejo que essa mensagem passa para mim, e eu creio para vocês também, meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo, essa mensagem. Quantos estão aí aprisionados? Quantos estão aí caídos, precisando de um encontro com o Senhor Jesus? Quantos estão aí acamados, perto de descer uma sepultura, mas não quer dar a mão ao Senhor Jesus para o Senhor levantar e transformar as vidas? Quantos estão aí caídos? Quantos precisam desse encontro, como foi esse homem de lá da cidade de Gadara, que precisava ter esse encontro e ele teve. E ele absorveu, ele pegou, ele segurou essa oportunidade. E o Senhor disse: vai e conta para todos o que eu fiz na tua vida. E assim ele, né? Eu creio que ele virou um missionário, ele contou, ele falou o que o Senhor fez. Quantos precisa voltar? Quantos o Senhor tirou daquele abismo? Quantos o Senhor tirou na beira ali da morte, de descer à sepultura, mas não voltou para agradecer a Deus? Não voltou para dizer assim, ó, obrigada, Senhor. Por pouquinho eu não fui, mas o Senhor foi lá e me resgatou. Obrigada, nem agradece, nem volta. Pede oração. Nós oramos, nós colocamos nosso joelho no chão, nós oramos pelaquela vida, pelaquela família. Mas quando o Senhor restitui, não tem coragem de ir lá levar a família, não tem coragem de ir lá agradecer a Deus Todo-Poderoso. Não é para agradecer a gente, não, que nós não somos nada, mas agradecer a Deus pelas maravilhas, pela misericórdia que Ele fez em nossas vidas. Na vida daqueles, principalmente, que estão caídos, e o Senhor foi lá e levantou. O Senhor transformou a minha vida. Eu sei que também o Senhor transformou a vida de vocês. Eu sei que Deus quer fazer muito mais além. Nós fazemos a nossa parte, mas cada um precisa abrir o coração e deixar Deus trabalhar.
Então eu vejo que grandes coisas o Senhor pode fazer. E eu, hoje, para a honra e glória do Senhor, essa palavra não fala só com vocês, irmãos e irmãs, não. Fala comigo, aqui no meio da minha família também. Como vocês sabem, minha irmã está prestes a descer a sepultura. O médico disse que não há mais o que fazer. A barriga dela está imensa, ela está com câncer de pâncreas. E nós já evangelizamos, nós já falamos de Deus. Ela aceita Jesus aqui hoje, amanhã ela não aceita. Ela adora imagem, Maria, João, é Pedro, eu não sei quem, mas nós já falamos. Então eu vejo que Deus já se apresentou, como Deus se apresentou aqui para ele, aqui, ó, para esse demoniado, que era demoniado. Ele aceitou, né? Você vê que aceitou não, ele se prostrou diante do Senhor, né? Até os demônios se prostram. Até os demônios, ele caiu. O Senhor perguntou: quem é você? E ele disse: legiões de demônios. Mas ele sabia que aquele encontro ali, ele ia se retirar. E ele se retirou daquele corpo inocente. E aquele corpo inocente teve outra vida. Então, assim eu vejo que Deus quer fazer na vida da minha irmã. Mas ela não quer. Há tempo atrás eu tive uma grande revelação, que assim como ela era ousada aqui fora, o Senhor ia transformar a vida dela num altar. E isso está aqui na minha mente. Mas às vezes a gente fala que só Deus tem que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu fiz a minha. Deus está fazendo a dele. Mas basta ela dar a mão para Deus levantar. Mas ela não quer dar a mão. Então eu só posso pedir a Deus para que ele me guarde e que ele blinde a minha mente, para a minha mente não ficar turbada, porque eu sei que vai acontecer, infelizmente vai acontecer. Ela vai descer a sepultura e não vai demorar. Então eu peço a Deus para que blinde a minha vida, a minha mente. Já conversei com meus pais sobre toda a situação. Então, o que eu quero dizer em relação a essa situação da minha irmã que está acontecendo hoje, sobre essa palavra aqui, ó. Se ela deixar Deus trabalhar, Deus vai tirar ela dessa prisão. Deus vai tirar ela desse sofrimento. Deus vai fazer mudança na vida dela. Assim como ele fez com aquela mulher do poço. Ele chegou e disse: se tu soubesse com quem tu fala, ela ouviu o Senhor falar. Ela saiu anunciando as maravilhas que Deus fez na vida dela. Deus transformou a vida dela. Como a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não parou para olhar a multidão, não. Ela se prostrou, se jogou da forma que ela podia para ela tocar no Senhor. Ela tocou diferente, o Senhor sentiu virtude com o toque dela. Então o Senhor quer que a gente venha tocar diferente. E eu peço, Senhor, me ensina que eu te toque cada dia diferente, para o Senhor sentir virtude, porque é necessário que Deus continue nos guardando, para que a gente venha estar de pé todos os dias, para que esses demônios não venham entrar sobre nós, não venham querer mudar nossas vidas, porque nós precisamos ser fortes, cada dia mais, não só por nós, mas pela nossa família, por aqueles que estão lá fora aprisionados, que precisa conhecer o Senhor Jesus. Você aí, você que ainda não conheceu o Senhor Jesus, você aí que está em uma situação que você acha que já acabou, que não há mais nada, não há mais jeito, tem sim o Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus como seu único Salvador, porque nesse mundo aí fora não há mais nada o que fazer. Então você que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, eu te digo, meu irmão, eu te digo, minha irmã, aceite o Senhor Jesus, porque eu já te chamo de irmã e de irmão, porque eu creio que você vai aceitar. Aceite Ele como seu único Salvador da sua vida, porque não há nada mais. Ele transforma, ele muda, ele tira daquele lugar, ele muda toda a estrutura, ele faz coisas poderosas, maravilhosas, muitas coisas que muitas vezes nem chegou ao nosso coração, ele faz. Eu jamais ia imaginar que, para a honra e glória do Senhor, eu ia ter essa casa que eu estou aqui hoje, que a minha casa é uma casa grande, uma casa assim vistosa, muito linda no local. Eu não esperava, Deus me deu além.
Deus fez coisas na minha vida que eu não esperava. Me deu um marido maravilhoso, me deu um casamento lindo, fiz 2 festas de casamento, eu não esperava. Deus me deu um sonho, me disse como é que eu ia casar, e eu era nova convertida. E eu fui ouvindo a voz do Senhor, fui fazendo tudo conforme Ele foi falando. E eu fiz, porque muitas vezes a gente quer aceitar o Senhor Jesus, mas a gente não quer parar para ouvir. Ouve, ouve que Deus está falando. Porque através do que você ouve, que Deus diz, que nós vamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Você que tem o Espírito Santo de Deus, a gente sabe quando é Deus. E você aí que não conhece, só ouviu falar, aceite o Senhor como seu único Salvador, que você não vai perder nada. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele dá saúde, Ele dá vigor, Ele transforma, Ele nos dá coisas que muitas vezes a gente nem pensa, nem de longe, e Ele faz. E eu creio, minha irmã, e eu creio, meu irmão, que se tu aceitar o Senhor como seu único Salvador, não vai ser fácil. Mas se você se prostrar diante do Senhor Jesus, com todo o seu coração, porque Ele sonda o nosso coração, não importa como você esteja, o importante é que você aceite e você comece a aceitar as mudanças. Comece a ouvir, porque Deus ele transforma. Ele vai lhe transformando suas vestes, seu jeito. Se você bebe, você vai mudando. Se você fuma, você vai mudando. Quando você pensa que não, você está transformado. E se você não é casado, se você não é casada, se você não tem namorado, se você não é noivo, Deus prepara tudo. Prepara o casamento, prepara a casa, prepara a festa, prepara a família, prepara tudo, como ele fez comigo. E eu sei que ele já fez também na vida das irmãs e dos irmãos. Então, que Deus venha fazer na sua vida. Mas para isso você precisa aceitar o Senhor como seu único Salvador. Não olhe para a multidão. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela se lançou, ela se jogou, ela não parou para olhar, porque se ela fosse parar para olhar, ela nem ia, devido à situação dela, mas ela foi e ela teve vitória. Então, assim como ela teve vitória, como eu estou tendo vitória na minha vida, que eu sei que grandes coisas Deus está fazendo na minha vida, e está fazendo na vida das irmãs aqui, vai fazer na sua, que ainda não aceitou. Mas aceite, para você ver que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigada. Agradeço por essa linda e rica oportunidade. Que Deus continue nos abençoando. E aqueles que não puderam entrar, que Deus venha abençoar da mesma forma. E aqueles que teve o desejo, mas não conseguiu entrar, também que Deus venha abençoar da mesma forma. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma linda semana, que Deus livre de todo mal, derrame da graça dele, faça algo sobrenatural e que se você está esperando uma resposta de Deus, que essa resposta venha ainda essa semana, porque eu creio no trabalhar de Deus e as maravilhas que ele ainda há de fazer no nosso meio, porque ele está às portas. E eu creio que grandes coisas há de fazer ainda, porque nós ainda vamos viver maravilhas, mesmo ele já estando já às portas. E eu creio que maravilhas ainda nós vamos contar no altar e falar dos milagres que Deus ainda faz nas nossas vidas e ainda há de fazer no meio dos nossos. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe, né? Não sei se foi essa palavra, mas essa palavra já estava no meu coração já há um bom tempo, e eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer. E como eu disse, muitos aí estão prisionados e precisam se levantar. Muitos aí estão com muitos demônios. Eu não falo demônio só em relação de demônio, eu digo de bebida, de prostituição, homens, mulheres que traem o seu parceiro, filhos que não é bom filho, irmãos que não são bons irmãos, pastores que estão no altar pregando, ministrando, mas está fazendo coisas erradas. Então, tudo isso, Deus ele pode limpar, ele pode fazer, ele pode transformar. Tudo isso são vícios, coisas que Deus pode tirar. E eu creio na mudança que Deus pode fazer em nossas vidas. E cada dia mais nós possamos pedir a Deus perdão porque nós pecamos todos os dias. Muitas vezes nós pensamos em coisas que não é para pensar, então que Deus venha nos guardar, nos abençoar, nos guiar, nos encher do Espírito Santo, que Ele venha, que possamos ser cheios do Espírito cada dia mais, que Ele possa nos usar para esse povo que precisa de Jesus, que a gente possa ter cada dia mais
entendimento da palavra dele. O que a gente não souber, a gente vinha perguntar a ele para que ele possa descer e nos explicar para que a gente possa passar para aquele que está lá do outro lado precisando dessa palavra. Amém? Muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém?